Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos falar hoje daquilo que é mais importante para nós. Nós estamos à busca. Quem está à busca da salvação aqui? Amém. Se Jesus voltasse hoje, quem ficaria feliz? Levanta a mão, vamos ver. Amém. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: eu iria feliz. Eu não ficaria aqui feliz. Peguei você, né? Se Jesus voltasse hoje, você tem que ir feliz, não ficar aqui feliz. O mais importante da nossa vida espiritual, irmãos, é o nosso plano de salvação. Porque existem muitos desafios que são colocados para nós todos os dias. Sim ou não? Quem tem desafio aqui? Ou é só uma vez por mês que bate o desafio lá na sua casa? Todos os dias. Mas sobre todas essas coisas, nós temos que colocar a salvação em primeiro lugar em nossas vidas. Porque é isso que nós lutamos. É nisso que nós cremos, é isso que professamos, e é isso que nós queremos conquistar no final das nossas vidas. Amém? Amém. Sabemos que aqui vamos viver talvez 60, 70, 80. Tem pessoas que morrem com 40, outras com 30, outras que com criança. Então não temos um tempo definido aqui, mas a eternidade já está definida. É pro resto da sua vida. E nós temos que lutar para isso. E como a salvação é a coisa mais importante que nós temos para lutar, eu queria falar a respeito disso hoje. Talvez para muitas pessoas isso não é algo tão claro. Eu quero explicar primeiro o que é a salvação. Mas eu vou dissertar rapidamente sobre esse texto de que é a salvação, porque a palavra não vai ser baseada nisso. É só para ficar claro, porque alguns irmãos talvez que não tenham isso tão claro, que não ainda entenderam isso, vão ter a oportunidade hoje de receber a sua salvação. Amém? Então todos nós nascemos do pecado, porque a raiz humana ela caiu desde Adão. Então em Romanos 3, versículo 23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala assim: eu nasci pecador. E eu estava destituído da glória de Deus. Muito bem. Era assim. Romanos 3, 23 fala isso. E quando eu sempre dou exemplo das crianças, né? Porque às vezes a gente acha assim: a criança é tão boazinha, tão bonitinha, né? Mas elas já nascem com essa raiz humana pecaminosa, de mentira, de raiva, de orgulho, de ganância, de domínio, tudo isso. A criança procura desde quando nasce dominar os pais. E a gente olha no maior pecado que está acontecendo no Brasil hoje, que é no meio político, é sobre domínio também. É a mesma coisa. Raiz humana chama isso. Então, quando nós nascemos, nós precisamos entender isso. E aí nós precisamos de algo para chegar até Deus, porque nós nascemos com essa raiz. E esse algo veio um homem um dia, há mais de 2000 anos atrás, chamou Jesus Cristo. E ele morreu, ressuscitou e foi oferecido como sacrifício, como Cordeiro de Deus. E ele tira esse pecado do mundo e ele nos faz a ligação de novo com Deus. Então quando eu digo assim: eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e a Bíblia é muito clara a respeito disso, e muito simples referente à salvação, e muito direta. Ela diz que nós temos que confessar Jesus com a nossa boca e crer no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10, versículo 9 e versículo 10 diz isso. E aí João capítulo 1, versículo 12 fala que quando nós aceitamos e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. Isso é o plano da salvação. Talvez você, desde criança, você crê em Jesus, você já sabe quem é Jesus na sua vida, glória a Deus. Mas para você ir para o céu, você tem que confessar. Não basta só você ficar sentado no seu lugar e crer.
A Bíblia coloca 2 requisitos: o crer e o declarar acabou. Romanos 10, 9 e 10. E Jesus ainda ele enfatiza isso em Mateus 10, versículo 32. Ele fala: aquele que confessar a mim diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Então você precisa declarar com sua boca que Jesus é o Senhor, e entender que você nasceu pecador, que você tem um bicho dentro de você, que ele chama-se alma, e ele quer tirar você de Deus. Ele não quer fazer as coisas que são boas. Sua alma não quer fazer o que é bom. Então você precisa matar isso. E o primeiro passo é você aceitar Jesus. Esse é o primeiro passo. Amém? Amém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, esse é o plano da salvação. Aí no final desse culto eu quero dar uma oportunidade, se você não confessou Jesus ainda, para você confessar. E confessar Jesus não é uma religião, nem uma igreja, nem nada disso não. É você entender que Ele morreu por você, Ele ressuscitou, e que Ele vai fazer ligação novamente com o Pai. E o mais interessante de tudo isso é que quando nós somos salvos, quando começa esse plano da salvação, nós recebemos um auxiliador que Ele falou. Ele falou que se Ele não fosse, Ele não teria como enviar o Consolador e o Ajudador, que é o Espírito Santo. Então quando você aceita Jesus, quando você faz a declaração que Jesus é o Senhor da sua vida, o Salvador, baixa um aplicativo dentro de você, igual no celular, quando você entra na internet, aí você baixa um aplicativo que chama-se Espírito Santo. E por que você precisa do Espírito Santo? Eu vou explicar para você. Você e eu não somos bons por natureza. Ninguém. Se você achava que você era bonzinho, eu vou dizer para você, pode sair daqui pensando que você nunca foi bom, você não nasceu bom e você nunca foi gente boa. Como assim, pastor? Tem um monte de gente lá no bairro que fala que eu sou gente boa. Não, mentira. Você aprendeu a mentir sem ninguém falar nada para você. Você brigava com seus irmãos, você brigava com sua mãe, você chorava, e até hoje você faz birrinha, e eu e você somos assim. Mas o Espírito Santo, Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Amém. Então, quando você chega até a igreja, quando você chega até Jesus, você tem as suas dificuldades. Talvez o vício, talvez a prostituição, talvez a mentira, talvez dentro da família, os seus maus tratos com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, pecado de pornografia, prostituição, roubo, enfim, uma série de pecados. E aí quando você chega, você fala assim, bom, eu quero Jesus. Aí você pensa assim, quando você volta para o seu lugar, você fala, puxa vida, agora como que eu vou fazer para eu parar de beber? É difícil, eu entendo. Como é que eu vou fazer para eu parar com a prostituição? É difícil. Por isso o Espírito Santo baixa sobre a sua vida e Ele vai auxiliar você. E aí você tem um negócio dentro de você que vai habitar dentro da sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 fala que você é selado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É isso. E aí o Espírito Santo começa a te auxiliar nas suas dificuldades. Porque o ser humano, nós, no nosso tempo de pecado, no nosso tempo de ignorância, que a palavra diz que Deus joga tudo isso no mar de esquecimento, nós estávamos preocupados com as coisas financeiras, terrenas. Então a nossa preocupação sempre era, em primeiro lugar, nosso carro, nossa casa, nosso trabalho, nosso bem-estar físico. Esse era as primeiras coisas. E aí quando a gente se converte, a gente começa a se preocupar mais com a nossa salvação e com a parte espiritual da coisa. Porque a gente entende que quando nós estamos indo bem na parte espiritual, conforme fala em Mateus 6,33, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Igual Deuteronômio 28,2 fala que essas coisas, as bênçãos vão correr atrás de nós. Então, aí a gente começa a inverter isso. E aí é um processo de conversão. E esse processo não é no primeiro dia que você vem aqui, vai embora da sua casa e acabou. Não. Eu e você vamos ficar em processo de conversão até Jesus voltar, irmão. Acontece que nós vamos aprimorando esse projeto. Eu e você éramos um projeto falido, agora não. Agora Deus comprou, pagou, através do sacrifício de Jesus, preço de sangue pela sua vida e pela minha, e nós vamos entrando em um processo e vamos sendo regenerados. Esse é o processo de salvação. E aí, esse projeto, para quem não entendia, é importante hoje você não sair daqui sem declarar Jesus na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém.
Mas nós vamos fazer então depois. E é importante você entender e declarar. Se você não tinha entendido, declara hoje. Não importa se você estava aqui 2 anos, 5 anos, se você chegou hoje, se você é de outra religião, esquenta a cabeça. Eu não estou aqui falando de igreja. Eu estou falando sobre o plano da salvação da palavra. É isso. Sem inventar nada. Sem inventar nada. Não tem troca para você ir para o céu. A troca é você crer e entender, crer no seu coração e começa o plano da salvação na sua vida. É isso. Muito bem. Agora eu quero dar uma palavra para quem já entende que está salvo. Nós que outrora passamos por esse processo, estamos nesse processo, nós temos que fazer uma análise de como isso está. Porque Jesus ele pode voltar hoje como eu posso morrer hoje. Sim ou não? Sim. Alguém sabe o dia que vai morrer? Se alguém souber o dia que eu vou morrer, ou você, ficaria fácil. Sim ou não? Bom, vou morrer tal dia, vou me arrepender tal hora. Vai dar certo sim. Podemos hoje já ter nosso encontro com a glória. Hoje. Daqui a pouco. Alguém pode morrer dentro do culto aí. Verdade. Isso é possível, não é? É. A única certeza que você e eu temos é o seguinte: nós vamos morrer uma hora. Uma hora essa carcaça aqui não vai aguentar. Tem umas que já estão mais caídas, outras que estão melhorzinhas, mas isso aí não determina nada. Porque tem um monte de gente que está olhando para alguém, você vai morrer, e quando olha, morreu do meu lado. Estava olhando para aquele lá, né? Minha avó já enterrou os 2 filhos, todo mundo falava que ela ia morrer, tá? Já enterrou 2 filhos e um genro. Olha que beleza. E tem um monte de velhinha aqui enterrando um monte de gente na igreja. E a morte tem que ser prazerosa para nós que entendemos o processo da salvação. Claro que tem aquele momento de tristeza, de chorar um pouquinho e tal, beleza, mas é a única certeza do nosso encontro com Deus. É a morte. Se você não morrer, você não vai se encontrar com Deus. Você precisa morrer. Então é isso. Abra sua Bíblia em Romanos 6. E agora, nós que estamos nesse processo, vamos fazer uma análise a respeito disso. Romanos 6, aguenta aí que eu já vou passar o versículo. Se eu passar, você vai começar a ler antes de eu falar. Romanos 6, isso aí. Vou falar já. Romanos 6, versículo 22 fala assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Amém. Então o Romanos 6, versículo 22, ele explica esse processo que nós passamos. Então quando a gente... O que é a conversão? Às vezes a gente faz assim, né? Fala assim, a conversão é você estar indo para cá e você converteu para lá. Beleza. A conversão, em resumo, é nós abandonarmos o pecado que existia na nossa vida. Eu e você chegamos no mundo sendo pecadores. Amém? Todo mundo concorda comigo até aqui? Amém. Porque a Bíblia fala que Deus procurou um justo sequer para morrer pela humanidade e não encontrou. Só se você foi inteiro. Você nasceu pecador. Eu também. E aí então, um dia a ficha caiu. Puxa vida. E a gente começa a se libertar e lutar contra os nossos pecados que eram comuns em nossas vidas. Esse é um processo da salvação. É o que fala em Romanos 6, versículo 22. Mas agora libertos ou libertados do pecado. E aí a primeira pergunta: quando eu aceitei Jesus, eu voltei para minha casa, eu voltei para minha vida, os pecados que eu tinha, eles continuaram, como é que faz? Eu quero mostrar para você na palavra que tem alguma coisa de errado com a sua vida. Eu não conheço alguém onde Jesus entra
o Espírito Santo faz morada e não existe transformação. É impossível, humanamente, fisicamente, espiritualmente falando, Jesus não transformar uma vida. Então, se tem pecado dos mesmos que existiam, ou da mesma intensidade que estavam, o processo ainda não começou. Existe um processo, mas a palavra diz que aquele que gritava não grite mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que traía não traia mais. E aí cada caso é um caso. Então a primeira palavra para dizer assim, eu me converti e eu estou rumo à vida eterna, é a minha libertação dos meus pecados. E você, assim como eu, sabemos do que é pecado. Pecado tem alguns sintomas. Sabe qual que é o primeiro? Ele é segredo. Sabe aquele segredo que você guarda com você? Isso é pecado. Porque pecado a gente não gosta de contar, principalmente para o nosso cônjuge. A gente não gosta de contar pecado, porque a gente sabe que é pecado. Se a gente tem vício, a gente não gosta nem de chegar na igreja fumando, porque pensa que é pecado. Beber, então, tem que esconder do pastor. Tem um monte de coisa que você faz e você faz escondido. E prostituição? Não posso falar isso com minha esposa. E tratar mal a família? Pecado também, irmão. Você fazia isso quando você era do mundo? Fazia. E continua fazendo? Continua. Você não leu 1 Timóteo 5,8 não? Que fala que aqueles que não cuidam dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que os descrentes? Aí a gente vai pensando que o povo de Deus é assim, nós vamos para a igreja e depois vamos chegar lá no céu. De algum jeito a gente chega lá. É igual conta quando tem para pagar, né? Passa o cartão depois a gente vê o que vai dar. O reino de Deus vai ser assim, não. Existem coisas que você tem que parar e pensar. Então, me define o que é pecado. Bom, simples. É só você conhecer a palavra que você vai abrir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, fala o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Opa, já chama alguma coisa aí. O que é lícito então? Aí Paulo continua dizendo: tudo me é lícito, mas não me deixarei que nada me domine. Opa, então se tem alguma coisa te dominando, isso é pecado. Porque Paulo falou que isso não pode ser lícito na sua vida. O que te domina? Pastor, tem um sentimento que ele me domina. Qual é o sentimento? Há um sentimento, acho que é uma ansiedade, medo, tal. Esse sentimento, ele é um sinal de alguma coisa que está errada. E essa coisa pode tirar a sua salvação. E pode ser um pecado na sua vida e um problema para você resolver. Você está ansioso pelo quê? Porque meu carro quebrou. Isso é do mundo, irmão. Larga esse negócio de quieto aí. Porque eu estou assim porque eu perdi o emprego. Amém. Isso é uma fase. Mas você não pode ser dominado por essa ansiedade. Eu não disse que a ansiedade não é de Deus. Eu disse ser dominado por ela. O celular pode ser um pecado na sua vida. Sabia? Se ele está te dominando. É isso aí. O que domina? E aí Paulo fala em 1 Coríntios 10, 23, ele fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Então você tem que trazer para a sua vida aquilo que edifica. E traduzindo isso é pecado. O que te domina e não edifica é pecado. Nada pode dominar a sua vida a não ser a palavra que você declarou no dia que você aceitou Jesus. Ele é meu Senhor, e não isso aqui é meu Senhor. O café não pode ser o seu Senhor, nem a Coca-Cola, nem a gordura, nem nada. O que domina a sua vida, o que faz você pensar dia e noite, durante a semana, tira a sua paz, isso está te dominando. Isso é um sinal de alerta que tem algo errado na sua vida. Está entendendo? Quem está entendendo? Amém. E quando nós estamos ainda no caminho do mundo, as coisas do mundo vão dominando a gente. As preocupações. Tem problema? Tem problema. Você tem problema, eu tenho um problema, todo mundo aqui tem problema. Só que ela não pode dominar a nossa vida. Porque nós estamos agora rumo à vida eterna. E não rumo a acumular riquezas e coisas desse mundo. Porque a palavra de Deus diz que aonde estiver a sua riqueza e o seu tesouro, o seu coração, ali vai estar o seu coração, ali vai estar a sua vida.
A nossa riqueza tem que estar no plano espiritual. Eu não disse que você não pode ter um carro. Eu não disse que você não tem que parar de trabalhar e andar de carroça, andar a pé. Não foi isso que eu falei. Isso não pode te dominar, irmão. E em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, fala que quando nós queremos buscar a riqueza, elas não vão chegar. Você não vai se saciar. Então, se você é crente e ainda não entendeu, não vai chegar enquanto você não parar de correr atrás dela. Porque a palavra diz que as bênçãos vos alcançarão, e não nós temos que alcançar a bênção. Isso é, se você quiser ser crente. No mundo a gente corre atrás. Para crente não. Aí mudou. Deixa Deus correr por você. Entendeu? Outro pecado que às vezes a gente acha que não é pecado. Lascívia. Então lá em Gálatas, capítulo 5, fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E aí fala sobre lascívia, e dá o endereço. Esses aqui não reinarão, não vão entrar no reino de Deus. O pecado lascívia. E talvez é um pecado difícil até da gente pensar. O que é lascívia? Lascívia acho que é o cara que bate na mulher. Não, não é. Lascívia é o cara que rouba, também não é. O que é lascívia então, pastor? Bom, lascívia, eu busquei no dicionário, é o substantivo feminino, que é o comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo. Isso é lascívia. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, começa a falar dos frutos da carne. E dá o endereço que esses não entrarão no reino de Deus. Então, quando uma mulher, ela se veste para chamar a atenção de homens, mas isso não foi consciente. Não, você não é bobinha não. Você sabe. Você sabe muito bem porque você olha na frente do espelho quando você se veste. Olha sim, eu vejo minha esposa. Quando ela se veste tendenciando chamar a atenção de homens, ela está cometendo um pecado que chama lascívia. E essas pessoas não entrarão no reino de Deus. Está entendendo? É muito sério esse negócio. A gente poderia ter isso aí. Então o seu armário tinha bastante coisa assim, mas você vai se convertendo, você vai largando esses negócios aí, botando fogo. O marido vai jogando umas coisas fora. Aí alguma coisinha você deixa para aquele dia de festa do seu marido e tal, mas só, hein? Presta atenção. Presta atenção. A Bíblia é clara com relação a isso. Ninguém vai poder alegar ignorância. É que às vezes a gente não faz muita importância para isso. Mas é o principal na nossa vida. É a nossa salvação. Outro pecado muito comum, ou talvez a gente não dá muita importância: emulação. Também fala lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19, sobre os frutos da carne. É o sentimento de igualar ou superar outra pessoa. Exemplo: o irmão chega com um carro legal, ou com uma esposa bonita, ou com uma roupa bacana e tal, e você quer ter o que é dele. Isso dentro da igreja. Acontece de um monte. A Bíblia trata isso, que essas pessoas não entrarão no reino de Deus, e acabou. Mas ele era tão bonzinho. O problema dele. A Bíblia não fala que os bonzinhos vão entrar no céu. Tem um monte de gente de bonzinho lá no inferno. Como assim? Porque brincou com a palavra, não aceitou Jesus. Quem não teve parente aqui que foi tão gente boa e tal, quando foi lá no velório? Nossa, tá bom, mas todo mundo chorou, fez o velório, mas não aceitou Jesus. Nossa, pastor, mas essa pessoa não foi para o céu não? Só se a Bíblia então mentiu. A gente está fazendo o quê? Vamos embora para casa. A gente precisa conhecer a palavra e levar isso muito a sério, porque isso é o nosso plano de salvação. Você quer ver só? Vamos pensar assim. Vamos pegar 5 pessoas diferentes: um português, um alemão, um angolano, um africano, um italiano, um brasileiro, um branco, um azul, outro rico, outro pobre nesse meio e tal. Pega 5, 10 pessoas diferentes, com um carro, um Fiat Uno, outro com um Fusca, outro com uma Ferrari. Pega um monte de coisa diferente. E vamos pegar ali na Dom Pedro um radar móvel que está falando que é 110. E manda todo esse povo passar e vê quem que passou acima do 110 e não tomou multa. Quem acha que porque ele era rico, porque ele tinha uma Ferrari, porque ele era angolano, africano, não sei o que, ele passou a 120? Ele foi multado ou não? Vocês acham que se a lei dos homens funciona, vocês acham que a Bíblia, Deus vai... Não. Que lá era sério.
A Ferrari, ô Celhão, que cara, nós somos irmãos, vou tirar a multa sua. Vai pro inferno, cara. E sem conversa. E Deus é ruim? E Deus que é ruim? Com todo esse tempo, esse recurso de disponibilidade para a gente ler a Bíblia. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do crente, Bíblia do ateu, Bíblia do judeu, Bíblia de tudo, Bíblia do preguiçoso, do que não tem preguiça, plano de leitura de um ano, de um dia, de um mês, de 10 anos. E você dentro da igreja, falando que é crente, e faz mais de quantos anos que você nunca leu a Bíblia? O que você vai falar para Deus? Não vai ter desculpa, irmão. Nem para mim, nem para você. Você entendeu? E aí a gente pensa que isso pode passar despercebido. Não vai passar. Se aqui na Dom Pedro, na nossa cidade interior paulistano, não está passando ninguém pelas multas, como é que vai passar no céu, cara? Você já parou a pensar nisso? Não, é porque era minha avó. Problema dela. Ele era bom. A Bíblia não falou nada disso. Oséias 4:6. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Deus fala isso. Deixa claro isso. E nós temos a Bíblia, irmão. Vocês perceberam quantos versículos eu estou falando aqui sem precisar abrir? Aí você vai falar assim: não, mas eu preciso decorar assim. Não, você só precisa saber que existe. Se você sabe que existe, já está ótimo. Não precisa decorar nada. Agora, se tu não sabe que não existe e tu não está cumprindo nada, você acha que você vai para o céu porque você está na igreja aqui, espaço cristão, porque eu sou seu pastor, porque... O problema é seu e meu. Ninguém vai para lugar nenhum, porque eu não posso levar ninguém para o céu. Nem o seu líder, nem o seu supervisor, nem ninguém. E muito menos o seu dízimo, irmão. É isso. Pecado é pecado, o pecado te afasta o homem de Deus. E o próximo versículo fala que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E acabou. Definiu bem o que é pecado na sua vida? Sim ou não? Sim. Você agora já sabe, você já sabia, agora está bem latente Deus falando para você: isso aí é pecado, cara. E acabou. E não vai ter jeito. Que em versículo 22 fala: mas agora libertos do pecado, é a primeira fase. Opa, agora eu estou me convertendo. Graças a Deus. Isso aí eu me livrei. Então, é um processo. Você não vai chegar na igreja e sair daqui bonzinho, já tratando todo mundo. Não. É um processo. Mas isso tem que ter um processo de evolução. Sim. E aí, a segunda, eu queria que você abrisse em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Fala assim, 1 João, capítulo 3, versículo 5. Fala assim: se você não achou, fique em paz, só escuta. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. De quem está falando aqui? De quem? Jesus. Repete alto: Jesus. Então vou repetir. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. A tradução original fala assim: aquele que permanece no pecado, não é quem não peca. Pecado você vai pecar, mas permanecer no pecado, quem permanece no pecado nunca o viu e nunca o conheceu. É isso. É muito sério você pensar sobre os pecados da sua vida, porque se há pecado, você está enganado sobre o plano da salvação sobre a sua vida. Mas pastor, é isso aí o que você acha? Não, é o que a Bíblia está dizendo, não. Mas está difícil, eu não estou conseguindo, eu até tento. Mas então eu vou dizer para você por que você não consegue. João 15, volta lá. João, não é 1 João, João. Mateus, Marcos, Lucas, João.
João 15. Por que você não consegue? Tem resposta para tudo a Bíblia. Tem resposta para tudo a Bíblia. Por que eu não consegui até hoje me libertar do meu pecado? Será que porque eu sou pior, eu sou um projeto falido? Não, você era. Será que Deus me fez mais fraco que o irmão que está do meu lado? Não. Deus não é injusto. Então por que alguns conseguem e eu não consigo? Simples, irmão. João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra. Quem que limpa? A palavra. Dá uma cutucadinha bem de leve assim, bem leve. E dá aquela perguntada assim: você está lendo a Bíblia? De leve, não pergunta muito forte não. E aí a gente acha que é a igreja que vai limpar, é o pastor, é a oração no final do culto, é a célula, é porque eu entrego o dízimo. Acha isso na Bíblia para mim, que aí a gente vai concordar com você. A palavra é que limpa. Se tu falava que era convertido e não está lendo a palavra, você nunca foi convertido. Como assim? Eu nunca vi uma pessoa que é convertido e que não lê, porque Jesus falou que Ele é a palavra. A Bíblia diz que a palavra que limpa. Como é que você fala que você vai para o céu se você não come um pedacinho de Jesus todo dia? Não é mesmo. As concupiscências da carne vão te comer todo dia. Porque o mesmo desafio que você passa, eu também passo. E por que eu consigo e outros conseguem e você não? Porque você não se alimenta. Você quer ver só? Pensa aí, eu e você, vou deixar você lá no meio da Amazônia. Bem no meio da Amazônia, no meio do nada. Olha o helicóptero lá, e desce você. Deixa você. A primeira coisa que você vai pensar que você precisa, o que é? Comer. Sim ou não? E por que você, quando você se converteu, você não pensa em comer? Você pensa que é no automático. Então vai. Você está se convertendo e acha que você é alimentado de uma forma espiritual, super gospel, no louvor, décima unção. Alimentei. Aonde? Mostra para mim na Bíblia. Mostra na palavra. Não existe isso. Existe milagre, mas para alimentar você tem que comer, queridão. E comer está aqui. E não é um versículo não, viu? Eu leio um versículo por dia, eu faço um devocionalzinho. Engraçado, para Deus você faz um devocional merreca, e para ficar na internet você gasta um tempão. Para e pensa. Se você fosse Deus, você ia levar esse miserável para o céu. Nossa, pastor, mas Deus é tão ruim assim? Não, é você que é ruim, não percebeu ainda não? É decisão, cara. Para de ficar nesse negócio aí. Engraçado que quando é para fazer hora extra, o povo se empenha. Quando é para comprar um carro novo, nossa, eu vou fazer hora extra, eu vou estudar, eu vou fazer tanta coisa. E para ir para o céu é o seguinte: chega na igreja, aceitei Jesus e Deus tem a obrigação de me abençoar. E quando não abençoa, então eu fico chateado. O louvor então foi, nem falou comigo, credo. Eu vou sair dessa igreja. Vai para onde? É difícil a gente ouvir a palavra quando é a palavra de verdade, né? Então quando chegar na igreja e falar: Deus vai abençoar, olha as chaves. A chave no meu carro. Para, meu. Se Deus quer levar você para o céu, por que Ele vai começar a jogar chave de carro na igreja? Já pararam para pensar? E aí, tem pessoas ainda que acreditam. Eu falo isso, eu vou ter que falar de novo. Por que eu tenho raiva de crente e de pastor? Você não sabia não? Então fique sabendo agora. Porque tem um monte de gente sendo enganada porque não estuda a palavra. Porque se estudasse não era enganado. Sim ou não? Sim. Só é enganado quem não conhece. E os líderes espirituais, eu não estou dizendo em todos, tá bom, gente? É só assim uma forma genérica. Igual a gente falar que político é tudo corrupto. Mas não são todos. Se a gente estivesse lá no meio, a gente ia saber que não são todos.
Porque os líderes espirituais deveriam saber e conhecer a Bíblia. Porque pensa você e eu, liga uma rádio, uma televisão, quando fala em cura ou transformação, receber a bênção, o que eles falam? Que tem que fazer o quê? Fala alto aí, não fica com vergonha não. Dá dinheiro. E aonde na Bíblia está escrito isso, cara? Por isso que eu fico com raiva. E aí quando a gente vai falar de Jesus com alguém, a pessoa não quer nem saber se é crente. Eu sou. Ah, credo. Não fala, mas pensa. É por isso que eu falo. Esse evangelho está muito prostituído. E aí quando você vem com uma palavra de salvação, baseada na palavra, baseada exatamente no que a Bíblia diz, parece ser duro, mas não é. Porque Jesus fez isso. Isso é palavra. E Deus, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tudo que você quer está nas mãos de Deus. E ele fala: eu vim para dar vida e vida com a João 10,10 ele fala isso. Só que a gente quer continuar ainda no sistema do mundo, buscando com as nossas forças, esquecendo do plano de Deus e tentando dar uma gambiarra aí para ver o que vai dar no final da história. Não vai dar nada. Aí vem que é uma luta, 10, 15, 20 anos, só luta e nada. É isso. Quem que limpa? Como que você não recebe a tentação? Mateus 26, 41 fala aqui: orai e vigiai para não ser tentado. Entendeu, irmão? Então você sabe que a oração, ela vai te auxiliar em todos os quesitos. E se você quer ter intimidade com Deus, quer ser filho, você precisa conversar com Ele. Entendeu? Isso. Tem pessoas que falam assim, né? Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo. Você fala para ela assim, sabe por que você é assim mesmo? Por quê? Porque o Espírito Santo não entrou dentro de você ainda. Vai morrer assim mesmo. Vai morrer e vai lá para baixo. Porque quem é de Deus é transformado pelo Espírito. E se você tinha esse ditado: não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, você me conheceu assim, eu já era assim antes de te conhecer, faz assim para ele, fala assim: não tem Espírito Santo, coisa nenhuma. E quem tem Espírito Santo é transformado. É verdade, tem um monte de gente que fala esse negócio aí que quer dar desculpa com temperamento, com jeito de ser, que eu aprendi assim. Pô, vai, olha para a Bíblia. Fica inventando dentro da igreja ainda. Segundo item que fala lá em Romanos 6, vamos lá, Romanos de novo. É profundo esse negócio de salvação, né? Gente do céu. E se a gente não parar para pensar, a gente acha que tudo vai ser salvo, né? É igual acidente, a gente acha que nunca vai acontecer, nem morte, a gente acha que a gente nunca vai morrer, que as coisas não vão chegar na nossa casa. E a mesma coisa da salvação, a gente acha que todo mundo está salvo, todo mundo vai para o céu. Pensa isso não, querido, você tem que morrer, e Deus está ministrando que é para você acordar e sair daí. Entendeu? Que bom que os que não tinham sido salvos ainda só estão esperando para aceitar Jesus e falar: eu estou fora dessa turma aí que estava aí já com problema, eu já vou chegar agora entendendo, nem vou pecar. Olha que benção. Ainda bem, o importante é a gente tudo para agora, tá bom? Aí fala lá em Romanos 26, 22: agora libertos do pecado e feitos servos de Deus. Amém? O que é servo? Ou fala em outras traduções, escravizados, escravos. É a mesma coisa. Quando a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, quer dizer que Ele é o dono da nossa vida. E o Senhor, Ele tem que ser dono da sua vida, do seu tempo, do seu casamento, dos seus filhos, do seu carro, da sua casa, de tudo. Se Ele for seu Senhor, senão Ele não é seu Senhor. Se você deu para Ele o seu tempo, mas não deu o seu carro, então Ele não é seu Senhor. Ah, mas meu carro não ligo não, nem minha casa, eu dou o dízimo, dou tudo certinho. Mas sobre o meu trabalho, não. Aí é o meu trabalho. Deus tem que ser Deus sobre todas as coisas. E aí quando eu entendo que Deus, Ele é o Senhor da minha vida, começa a inverter alguns valores. Por exemplo, se eu perdi o emprego, por mais que eu vou ficar preocupado, se Ele é o meu Senhor, eu estou preocupado com quê? Inverter as coisas. Se o meu filho está doente, eu vou ficar preocupado. Mas vou arrancar meu cabelo? Se ele é filho dele antes de ser meu?
E aí começa a ter algumas coisas que não batem. Porque quando eu fico muito desesperado com uma circunstância, uma situação, é porque isso mostra que Ele ainda não é Senhor sobre aquela área da minha vida. Entendeu? Primeiro, se você tem que ser libertado dos pecados. E segundo, ele tem que ser servo. Você tem que ser escravo ou servo sobre todas as coisas. Todas, não é? É todas. Entendeu? Não? Eu, quando me converti há 12 anos atrás, que eu entendi esse negócio, a palavra servo, foi bom. Servo, Senhor. Então, o culto serve para cultuar o Senhor. Uma vez por semana, tem que estar lá na igreja e a gente cultuar. Beleza. 7 horas começava o culto. 6h30 eu estava na igreja. 6h30. Por quê? Porque no trabalho eu chegava mais cedo também. Se no trabalho eu chego mais cedo e na igreja não, para e pensa. Vê se eu vou precisar falar alguma coisa. Vê se não está desequilibrado o negócio. Se no trabalho, quando eu brigo com a minha mulher, eu vou trabalhar e na igreja não, é uma coisa errada. Se quando está frio ou quando meu filho está doente, eu deixo minha mulher lá em casa e eu vou trabalhar e na igreja não, vai fazer uma conta você. Eu faço as minhas e faz a sua. Ele é Senhor ou não? Ele é o dono da sua vida ou não? Tem que parar e pensar. E é decisão. E quando ele não se torna o Senhor da sua vida, algumas coisas não acontecem mesmo. Porque ainda você não está no domínio dele. Entendeu? Não. Você ainda não está aqui. Ele está falando, vem. Aí você fala, eu vou só um pouquinho. Outro pouquinho eu fico aqui. Vem, filho. Eu vou. Mas agora eu já não vou mais. É assim. Para e pensa na sua vida, se às vezes não acontece isso. É o teatro aqui para a gente poder ficar, mas no dia a dia não está fácil não. Ó, para e pensa uma coisa aí, mais simples. Se você se converteu há algum tempo, sua vida está maravilha. Perfeito nunca vai ser, tá? Mas tá bom, tá legal, tá bacana, o casamento tá belezinha, tá sempre comendo a uva ali, dando uma aproveitada nas coisas. Tá no trabalho sendo uma bênção, prosperando, passa uma dificuldade financeira, mas Deus abençoa do outro lado, e os filhos estão prosperando, tá tudo legal, fique em paz, irmão. Mas se você está convertido e as coisas estão entortando e não desentortam, já não preciso nem continuar falando. É porque você ainda não está debaixo do domínio, entendeu? Precisa converter, precisa tirar os pecados, precisa ele se tornar Senhor da sua vida. É decisão, decisão é decisão. Há 2 meses atrás eu tomei uma decisão. Falei, não vou tomar esse café com açúcar. Café sem açúcar é ruim, viu? Nossa, mano. Aí eu peguei e parei. Acabou. Como é que você conseguiu, pastor? Decisão, é. Quando eu me converti, eu falei, a partir de hoje eu vou orar. E decidi orar, e vou orando até hoje. Decidi ler a palavra. E leio até hoje. E eu não consigo ficar sem ler. Me faz mal, sinto fome, parece que estou no meio da Amazônia, meu Deus, eu preciso comer, que preciso comer isso aí. Quando alguém fala alguma coisa que eu não lembro onde está, eu fico querendo saber onde que está, aonde que é e tal. E quando alguém está com algum problema, fala assim, olha pastor, essa pessoa está com um problema tal, eu preciso procurar na palavra aonde que está o resultado e tal. Eu não fico querendo inventar coisa. E aí vem os testemunhos. E aí você fala assim, nossa, mas isso aí é porque o nosso pastor, ele é super espiritual. Não! É o Espírito Santo que é assim. E você recebe ele quando você aceita Jesus. Entendeu ou não? E aí hoje a gente estava lá, eu e a Sandra aconselhando o casal, né, Sandra? Aí o cara, nós conversamos com eles 2 dias. E eu nem comecei a orar, só ouvindo os problemas e tal. Eles não participam que ele igreja. E aí ele falou assim, eu falei para a minha esposa, falou assim, nossa, você precisa de ver como ele está melhorando. Ele não ficou mais isso, não ficou mais aquilo e tal. Começou a dar muito testemunho. E ele falou assim, eu falei para minha mulher, no primeiro dia que eu te vi, eu não sei o que tinha na sua vida, cara, uma paz assim, um negócio, mexeu comigo, cara. Aí você acha que sou eu, né? Quero em mim, pessoal. Acho que não, é o Espírito Santo, que eu sou ruim igual você.
Entendeu ou não? Por isso que eu falo que é impossível manter transformação se você levar Deus a sério. Só que você levar a sério. Mais a sério do que o seu trabalho, viu? Mais a sério do que os estudos. Mais a sério do que você cuida da sua saúde. Mais a sério do que você assiste aquela sessão do Netflix. Muito mais a sério do que isso. Deus tem que ser muito mais do que isso. Entendeu? É tão gostoso ler a palavra, gente. Eu não sei como, mas eu tenho prazer. Igual o Salmos 1 fala, que é aquele que medita. E eu medito, eu amo a palavra. É gostoso mesmo. Faz essa experiência. E aí você renova, tudo vai se dando bem. Sei lá. É que eu quero falar uma de coisa, mas não tem que parar. A última parte aqui fala o seguinte, ó. Mas agora libertos do pecado, sendo servo de Deus, é a segunda fase, opa, beleza, aqui eu passei, e tendo o vosso fruto para a santificação. Bom, fruto de quem falou aqui? Nosso, no caso, né? Bom, eu não sou árvore nem você. Não vai dar nem mexerica nem laranja. O que é esse fruto aí que a Bíblia está dizendo? Para começar, tem que saber se tem um fruto, né? Para entender o que é santificação. Fala que a gente dá fruto. Bom, Gálatas 5, versículo 22 fala sobre os frutos do Espírito. Legal, mas vai ficar mais simples. Efésios 5, 9. Vamos a Efésios 5, 9. Efésios 5, 9. O que fala aqui? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, quando eu começo a exercer as coisas boas, a justiça e a verdade, eu começo a frutificar. Os frutos do Espírito Santo, em Gálatas 5,9, fala sobre 9 frutos. E os 9 gomos do fruto do Espírito Santo. Mas para você ficar mais resumido, é quando você começa a exercer a justiça, a verdade e a bondade. Então, por exemplo, você que era ruim na sua casa, sabe? Aquele cara carrasco, com sua esposa, com seu filho. Então, começou a exercer? Não. Então, não tem fruto nenhum. Você que roubava, não rouba mais? Não. Opa, uma coisa boa, né? Começou a praticar justiça? Comecei, agora eu sou justo. Se eu pegar um troco e ele tiver maior, eu vou lá e devolvo para a pessoa. Olha, começou a praticar justiça. Quando toma um caminhão perto da sua casa, você vai lá e rouba alguma coisa? Não, não faço isso. Então percebe que praticar justiça, todos os dias, né? Às vezes a gente vai no supermercado, pega uma uva, né? Isso é justo? Não, então não faça isso. Se não é amostra grátis, não faça isso. Porque se fosse seu, você não ia fazer isso, né? Tão ruim esse negócio, né? É roubo também. Então praticar justiça, praticar bondade e a verdade, para nós que já estamos numa caminhada um pouco mais avançada, é igual Tiago 4,17, fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É trabalhar na obra de Deus. Graças a Deus a gente está numa igreja que tem bastante gente trabalhando. Mas praticar a justiça é você ter vontade de ajudar as pessoas. É você ter amor pelo próximo. Hoje eu falei com o Daniel, não sei se todos sabem, mas o Júnior e a Samara lá, o Júnior lá, eles ligaram para você? Não contaram para você não? Pegou fogo na casa da mãe dele. Agora e tarde. Pegou fogo dentro da casa da mãe, ela cuida de uma pessoa especial, mas não pegou do seu nada com ninguém, mas pegou, acabou com a casa. A mãe, o irmão e essa tia aí que ela tem problemas psiquiátricos, pegou fogo. E ele me ligou e a Samara está lá com ele. Aí eu falei pro Daniel, vai lá, presta uma solidariedade, vê o que precisa. Não aconteceu nada com ninguém, mas vê o que precisa. Aí é ter essa compaixão de querer ajudar as pessoas, e não ter preguiça.
É ter amor ao próximo. Orar pelas pessoas é ter amor ao próximo. Você entrar em guerra espiritual para uma família, você querer ajudar as pessoas. E aí às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho oportunidade. É começar a se envolver. Então, esses frutos têm que começar a aparecer. E aí vamos olhar agora João 15:8. Volta lá em João 15. Fala assim, ó. João 15:8 fala: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, e assim sereis os meus discípulos. Quem não frutifica é ou não discípulo? Então, você é a chave. Cadê os frutos? E aqui em João 15 fala que o ramo que não dá fruto, Jesus vem e corta para não tirar a força dos que estão dando. E os que estão dando, ele vai podando para dar mais frutos. E é igual a parábola dos talentos. Fala que aquele que multiplica, ele vai lá e dá mais talentos. E aquele que não multiplica, ele tira e dá para quem está dando mais. E às vezes a gente acha injusto Deus. Não é não. Deus fala tudo certinho na Bíblia. Então você tem que frutificar. Você tem que ser uma pessoa para frutificar, para a glória de Deus ser manifestada sobre a sua vida. Os milagres que nós vemos, as coisas, como que a gente vai enxergar Deus? Como Deus vai ser exaltado? Deus não vai descer aqui na terra e todo mundo vai falar: olha Deus! E Deus começa a voar, solta fogo, fogos, blá, 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 blá. E aí todo mundo começa. Não é isso. Esse versículo explica exatamente como Deus é glorificado quando nós damos frutos. Então eu chego aqui e falo assim: gente, eu estava dando um aconselhamento e o cara falou que ele foi transformado só de conversar comigo. Eu nem orei por ele. Não sei se vocês entenderam, mas eu não orei por ele. Nós só batemos um papo, eu só ouvi ele. E a mulher dele falou que ele teve um monte de transformação. E ele falou que viu algo em mim, que ele sentiu isso. Quando eu falei isso, o nome de Deus foi glorificado aqui. Aí todo mundo fala: nossa, Deus é poderoso, é isso. E aí para você glorificar o nome de Deus, você tem que começar a dar fruto. Porque se você está há 10 anos, 15 anos com o mesmo problema que você estava no começo, não tem uma coisa errada. Tem, claro que tem. Deus é muito suficiente para resolver esse probleminha. Não tem uma coisa, né? Tem um monte de coisa. Precisa resolver. Em Hebreus 12, versículo 14, fala que sem santificação ninguém verá Deus. E o que é santificação? É esse processo todo que nós estamos passando. Um processo de santificação, de nos tornarmos santos, de buscar sempre a presença de Deus sobre as nossas vidas, irmão. Está entendendo o que eu estou falando? E aí ele fala no final que e aí a vida eterna. Olha lá, Romanos 6, de novo. Já estou terminando minha palavra. Ao grupo de louvor, por favor. Romanos 6, 22. Tá. Falou assim: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ela vai vir depois disso. E aí ele termina dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala aqui. Entendeu? Se você não tinha aceitado Jesus, olha só: a vida eterna é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aí no versículo 23. Fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu?
Então, o processo de salvação é muito mais do que isso que você está pensando. E por que eu estou sofrendo tanto? É porque você não tinha entendido. É porque você não tinha mudado ainda esse pensamento. E aí precisa mudar, para começar. E por isso que foi ministrada a palavra hoje. E aí nós vamos fazer 2 tipos de oração. As pessoas que não tinham entendido ainda, que vão declarar hoje Jesus como Senhor e Salvador. Você que não tinha entendido como que era esse processo, né? Porque às vezes é difícil mesmo entender, porque aí o pessoal complica tanto. A Bíblia fala, Deus é simples, é nós que complicamos tudo. Então, vamos fazer uma oração para declarar e receber a salvação. Se você não tinha entendido, e você entendeu hoje quem é Deus, hoje é o dia de você entregar a sua vida. Talvez você já tinha entendido, já tinha feito a oração, mas não tinha colocado em prática tudo isso. Aí é outro tipo de oração. Agora temos que pegar um pedaço de madeira e bater em você. É uma oração mais pesada. É só espiritual, meu irmão. Não tem nada a ver isso aqui não. Eu vou pedir para os líderes ficarem afastados da coisa, assim, na lateral da igreja. Você que é líder, por favor, levanta e fica na lateral da igreja.